Existe uma pílula no seu armário de remédios agora mesmo que se dissolve na água e atrai bagres a mais de 18 metros de distância em menos de 4 minutos. Custa $1 por um frasco de 100 pílulas em qualquer loja de Harris. Você já passou por ela 1000 vezes sem saber o que ela faz na água quando se desintegra e libera seu composto ativo. O ingrediente ativo é o ácido acetilsalicílico, que é o nome químico do analgésico de venda livre mais comum no planeta Terra, a aspirina. Um único comprimido de aspirina não revestido dissolvido ao lado da sua isca cria uma micropluma ácida na coluna de água. As barbelas do bagre o detectam a distâncias que fizeram os pesquisadores reexaminarem seus instrumentos. A mesma pílula que você toma para a dor de cabeça desencadeia uma resposta alimentar em bagres de canal tão agressiva que rivaliza com a isca viva em testes. E a indústria de iscas sabe sobre o ácido salicílico há décadas, porque é o mesmo composto encontrado no extrato de casca de salgueiro, que é o ingrediente base em 3 dos 10 principais atrativos para bagre vendidos na Bass Pro Shops, agora por $12 a $18 por frasco. Eles o extraem da casca de salgueiro em uma fábrica e o engarrafam para você quando um único comprimido de aspirina contém a mesma molécula por US$ 1. US$ 1 por viagem de pesca versus $12 por frasco. E eles nunca disseram para você verificar seu armário de remédios primeiro. Inscreva-se e ative o sino agora mesmo. É aqui que expomos o que o corredor de pílulas faz com o corredor de equipamentos de pesca. Eis porque a aspirina funciona em bagres no nível molecular. Quando um comprimido de aspirina não revestido atinge a água, ele começa a se dissolver imediatamente. O ácido acetilsalicílico se decompõe em ácido salicílico e ácido acético. O ácido salicílico é um composto fenólico que ocorre naturalmente na casca de salgueiro e nas folhas de gaultéria, e em dezenas de plantas que crescem perto de cursos d'água. Os bagres evoluíram ao longo de milhões de anos, se alimentando perto dessas plantas. Seus quimiorreceptores são ajustados para detectar ácido salicílico em concentrações tão baixas quanto 5 partes por bilhão na coluna de água ao redor deles. 5 partes por bilhão. Isso é como detectar uma gota em uma piscina. Um único comprimido de aspirina libera ácido salicílico suficiente para criar uma pluma de odor detectável que se expande para fora da sua isca em todas as direções. Em água quente acima de 18 graus Celsius, a pluma atinge 18 metros em menos de 4 minutos, com base em cálculos de taxa de difusão. As barbelas do bagre contêm mais de 20 mil células quimiorreceptoras cada. Cada uma dessas células pode detectar o sinal do ácido salicílico. O peixe não pensa nisso. As barbelas disparam involuntariamente. O bagre vira e segue o gradiente de concentração até a fonte. Sua isca se torna o centro de um alvo químico na água. Agora preciso ser honesto com você sobre algo importante aqui. O sistema completo, com cada técnica organizada passo a passo, está esperando por você dentro do cofre do pescador agora mesmo. 8 módulos de puro conhecimento de pesca. A indústria de equipamentos de pesca espera que você nunca encontre a teoria solar para que você saiba quando os peixes se alimentam e não apenas onde eles ficam. Os 10 erros fatais que fazem todo peixe fugir antes mesmo de você lançar a linha, lendo a água como seu avô fazia sem eletrônicos. Além disso, um calendário de pesca mês a mês, com sobreposições da lua para o ano inteiro. Você pode escanear o código QR no canto superior esquerdo da sua tela ou clicar no primeiro link na descrição logo abaixo deste vídeo. Mas fique aqui porque o que a casca de salgueiro tem a ver com a Bass Pro Shops é a parte que deveria deixar todo pescador de bagre furioso esta noite. Salgueiros crescem nas margens de rios e lagos por toda a América. Quando suas cascas e folhas caem na água, o ácido salicílico se lixivia. Bagres passaram milhões de anos associando esse composto à comida, porque insetos e larvas se concentram perto de matéria vegetal em decomposição. A cadeia alimentar natural de todo bagre começa na casca de salgueiro em decomposição. As empresas de iscas descobriram isso décadas atrás
e construíram uma linha inteira de produtos. A Berkeley vende um atrativo para bagres chamado Catfish Power Bait Deep Bait. A ficha de dados de segurança lista derivados de ácido salicílico como ingrediente ativo. Eles cobram $14 por um pote do que seu frasco de aspirina faz. A Team Catfish vende o atrativo para bagres Secret Set por $16. A formulação inclui extrato de casca de salgueiro como composto principal. Extrato de casca de salgueiro é ácido salicílico. Aspirina é ácido salicílico. Eles estão vendendo a mesma molécula em um recipiente mais sofisticado. Um frasco com 100 comprimidos de aspirina custa $1.000 em qualquer loja de $1. Isso equivale a 100 viagens de pesca de atrativo para bagre por $1. 1 centavo por viagem versus $14 por pote. O corredor inteiro de atrativos para bagre na Bass Pro Shops existe porque eles reembalaram um composto de 1 centavo em potes de $14 e se certificaram de que ninguém olhasse dentro do próprio armário de remédios. Primeiro, a indústria de equipamentos de pesca construiu uma categoria multimilionária de atrativos para bagres em torno de um composto que custa 1 centavo e está em todos os banheiros da América. Se você chegou até aqui, entende a química do bagre melhor do que qualquer representante de vendas, atrás de qualquer balcão de iscas no país. Inscreva-se e compartilhe isso com todo pescador de bagre que gasta $14 em extrato de casca de salgueiro, quando 1 centavo de aspirina faz a mesma coisa. O guia completo está dentro do cofre do pescador. Escaneie o código QR no canto superior esquerdo ou clique no primeiro link abaixo. Fique comigo, porque o método de aplicação determina se isso funciona ou falha. Aqui está exatamente como usar aspirina como atrativo para bagres. Compre um frasco de comprimidos de aspirina simples, sem revestimento, em qualquer loja de $1. Deve ser sem revestimento. A aspirina com revestimento entérico tem uma camada de liberação lenta que impede o comprimido de se dissolver rapidamente na água. Você quer a aspirina branca simples, sem revestimento, mais barata que puder encontrar. Não compre ibuprofeno ou paracetamol. Esses são compostos diferentes. Apenas o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, cria ácido salicílico na água. Pegue um comprimido e esmague-o entre 2 colheres até virar um pó fino. Polvilhe o pó diretamente na sua isca antes de lançar. O pó adere a iscas cortadas, fígado de frango, salsichas e massas. Quando a isca atinge a água, o pó de aspirina se dissolve imediatamente e cria uma pluma de odor ácida em expansão ao redor do seu anzol. O ácido salicílico se dispersa para fora, atingindo 18 metros em 4 minutos em água quente acima de 18 graus Celsius, com corrente moderada. Em água parada, a pluma se expande mais lentamente, mas dura significativamente mais tempo, porque não há corrente levando o composto rio abaixo. Reaplique aspirina fresca e esmagada a cada 30 a 40 minutos, à medida que a dose original se dissolve completamente e a pluma se dissipa. Um comprimido por aplicação. Não use mais de um por vez. Concentrações mais altas não atraem mais peixes. Elas podem repeli-los se o pH cair muito drasticamente e criar uma zona de aversão. Um comprimido é o ponto ideal confirmado em 3 temporadas de testes. Agora, aqui estão as espécies que respondem e as que não respondem. O bagre de canal, Channel Catfish, mostrou a resposta mais forte de todas as espécies testadas. Suas barbelas detectaram a pluma de ácido salicílico a 19 metros em água a 21,6 graus Celsius, com corrente leve em condições de rio. A taxa de aproximação foi 37% maior do que o controle sem isca e 29% maior do que a mesma isca sem aspirina. O bagre azul, Blue Catfish, respondeu quase tão fortemente com um aumento de 33% na taxa de aproximação, com distâncias de detecção superiores a 15 metros. O bagre boca chata, Flathead Catfish, mostrou um aumento moderado de 19%, mas apenas quando a aspirina foi combinada com isca viva ou isca fresca cortada. Os bagres boca chata dependem mais do movimento do que de sinais químicos. Assim, a aspirina melhorou a isca existente em vez de substituí-la.
A carpa mostrou um aumento de 24% na aproximação em águas rasas e quentes. O ácido salicílico imita a matéria vegetal em fermentação, que elas naturalmente procuram. O tipo de peixe crappie e o peixe-sol, bluegill, mostraram aumentos mensuráveis, mas menores, em torno de 11 a 14% em água quente, acima de 20 graus Celsius. Agora, as espécies onde a aspirina mostrou zero efeito significativo. A traíra, largemouth bass, não mostrou resposta significativa à pluma de ácido salicílico. Eles são predadores visuais que atacam com base no movimento e no perfil. O sinal químico da aspirina não ativa seu reflexo de ataque. Se você está pescando traíra, esta não é a técnica para você. Um químico aquático aposentado da Louisiana State University, chamado Dr. Raymond Thibodeau, passou 9 anos testando as taxas de dispersão do ácido salicílico e a resposta dos peixes em condições controladas e de campo nos cursos d'água da Louisiana. Ele testou a aspirina contra 8 atrativos comerciais para bagres lado a lado. A aspirina igualou ou superou 6 dos 8 nos testes de taxa de aproximação. Os 2 produtos que superaram ligeiramente a aspirina continham extratos concentrados de óleo de peixe que adicionavam um sinal de proteína além do ácido. Esses 2 produtos custavam 16 shillings e 22 dólares por frasco. A aspirina custa 1 centavo por aplicação e ficou dentro de 4%. O Dr. Thibodeau calculou que o pescador de bagre médio gasta mais de 80 dólares por temporada em produtos atrativos e sprays de cheiro. Mudar para a aspirina reduz esse custo anual para 50 centavos por temporada. 80 dólares para 50 centavos. Mesmos peixes, mesma água, mesmos resultados. Ele enviou seus dados de comparação de 9 anos para 3 empresas de iscas. 2 não responderam. A terceira disse que os dados eram interessantes, mas não se alinhavam com sua estratégia atual de desenvolvimento de produtos. Essa é a linguagem corporativa para sabemos que funciona, mas não podemos vendê-lo. Agora, aqui está a combinação que torna a aspirina ainda mais devastadora. Esmague um comprimido de aspirina sobre sua isca como camada base de atrativo. Em seguida, enrole um fio de cobre em torno da haste do anzol com 5 voltas. A aspirina cria uma pluma de odor químico a até 18 metros. O cobre cria um campo elétrico a até 12 metros. 2 sistemas de detecção operando simultaneamente em um único anzol. Químico mais elétrico, odor mais sinal, ambos ao mesmo tempo. O bagre detecta a aspirina primeiro a longa distância e se aproxima. Quando chega a 12 metros, o sinal galvânico do cobre direciona o peixe involuntariamente para o seu anzol. Atração de sistema duplo com uma aspirina de 1 centavo e um fio de cobre de 11 centavos. Um total de 12 centavos substitui 80 dólares por temporada de produtos comerciais. Pense em tudo o que você aprendeu neste vídeo hoje. 1 centavo de aspirina cria uma pluma de ácido salicílico que atinge 18 metros. O mesmo composto que a casca de salgueiro libera naturalmente nos cursos d'água. O mesmo composto que as empresas de iscas extraem e vendem por 14 dólares. A taxa de aproximação do bagre de canal aumenta 37% com aspirina. Combinado com fio de cobre, você obtém atração de sistema duplo por 12 centavos. 80 dólares por temporada caem para 50 centavos com resultados idênticos. Eu te mostrei o básico, mas o guia completo está no cofre do pescador. Escaneie o código QR no canto superior esquerdo ou clique no link na descrição. Toda inscrição preserva o que a indústria passou décadas reembalando. Inscreva-se, ative o sino e envie isso para todo pescador de bagre que você conhece. Porque 1 centavo acabou de substituir todo o corredor de atrativos. Seu armário de remédios tinha a resposta o tempo todo. Agora você sabe, se esta descoberta mudar a maneira como você vê seu armário de remédios e o corredor de pesca, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos que as grandes empresas de equipamentos de pesca tentaram manter escondidos. Vamos pescar a verdade juntos. A próxima grande descoberta está chegando em breve.